Os antitrinitarianos. Os antitrinitarianos é um grupo dissidente que se diz antitrinitariano. Esse grupo é contra o texto de Mateus 28:19. Esse grupo antitrinitariano, eles é contra a Bíblia, especialmente contra o texto de Mateus 28:19. Porque eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Eles têm a mesma fé dos trinitarianos. Eles creem exatamente igual aos trinitarianos e, ao mesmo tempo, acreditam que é antitrinitarianos. Na realidade, eles são um grupo pior do que os trinitarianos. Pior. Eles pensam que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo trinitariano, uma ideia sem fundamento, porque não existe na Bíblia nenhum texto dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo é trindade, são três deuses. Mas eles creem assim, exatamente igual aos trinitarianos. Não existe nenhum verso dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Mas é a ideia que eles têm. E eles acusam também os que creem igual a eles. Olha que coisa terrível. Eles creem que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses e acusam os que creem também. E acusam os trinitarianos que creem igual a eles. Nenhum dos profetas de Deus escreveu que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Nenhum dos profetas. Você pode ler a Bíblia inteira, que não tem nem dizer lá que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Os antitrinitarianos e os trinitarianos acreditam do mesmo jeito. Todos acreditam do mesmo jeito. Todos acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam três deuses. Os antitrinitarianos, eles dizem que um certo homem, eles creem em um livro de um certo homem, líder religioso, que esse homem escreveu, segundo eles, que também eles não provam nada, não tem prova nos livros, eles dizem que o texto de Mateus 28:19 foi criado por uma certa religião e que esse texto foi acrescentado à Bíblia. Mas isso não tem fundamento na Bíblia Sagrada. Eles acreditaram lá que um certo homem escreveu, mas esse livro também que esse homem escreveu, eles não mostram. Ninguém nunca viu esse livro que esse certo homem escreveu, esse certo líder religioso escreveu, que o texto de Mateus 28:19 é trinitariano. Com isso, os antitrinitarianos passaram a duvidar da Bíblia para acreditar nesse líder famoso, um líder famoso religioso. Eles deixaram de crer na Bíblia para crer no líder. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Mas eles acharam por bem desistir da Bíblia, do texto de Mateus 28:19, para acreditar no que o homem falou. Um verdadeiro cristão jamais vai deixar de acreditar nas Escrituras para acreditar em um livro religioso ou um líder religioso. Agora alguém chega para uma pessoa e fala assim, o texto de Mateus 28:19 foi adulterado. Ou um texto qualquer, ou o primeiro mandamento foi adulterado. Ou o quarto mandamento foi adulterado.
Só porque um líder religioso falou isto, agora eu vou deixar de acreditar na Bíblia para acreditar no líder religioso. Duas coisas que faltam nos antitrinitarianos. Primeiro, eles não têm sabedoria para entender o texto de Mateus 28:19. Eles não têm sabedoria. Eles confundem tudo ali. Quando o texto fala Pai, Filho e Espírito Santo, está falando um Deus, está falando do Filho de Deus e está falando do Espírito de Deus. Mas eles entendem que está falando de 3 deuses. Isso eu estou falando dos antitrinitarianos. O segundo erro que eles têm, grave, não examina as Escrituras e também não tem humildade para dizer que ele não entende o texto de Mateus 28:19. Se eles fossem humildes, eles poderiam falar: nós não entendemos esse texto de Mateus 28:19. Nós vamos pesquisar mais. Não, mas eles não fazem isso. Eles já fazem chutando o texto, dizendo: ah, não, esse texto foi adulterado, esse texto não tem base bíblica. Ele é o único lá dentro da Bíblia. Mas não pesquise esse único com os outros textos. O que a Bíblia ensina sobre o Pai, Filho e Espírito? Ensina que o Pai é o único Deus. A Bíblia ensina que o Filho é o Senhor Jesus, o único Filho de Deus, gerado e nascido de Deus. E ensina também que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 poderes que atuam em favor da nossa salvação. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai com o seu sangue, com a sua justiça perfeita. E o Pai, como o supremo e eterno Deus, o único Deus, perdoa nossos pecados em nome de Jesus.